Fala pessoal, meu nome é Hamilton, eu jogo Magic desde 1994, dei uma parada em Apocalipse e voltei em Time Spiral. Meu formato preferido é o Legacy, apesar de estar um pouco afastado, mas consegui, como resultado bom, já consegui o terceiro lugar no Nacional em 2012. E agora jogo T2, basicamente T2, e jogo Commander, né? Commander tem sido um formato também muito divertido. E esse vídeo na verdade é para apresentar o Rasputin, que é o meu comandante. Então agora eu vou mostrar para vocês a lista do Rasputin que eu tenho. Depois de jogar um bom tempo com ele, fui fazendo alguns aperfeiçoamentos. Ainda não está a lista ideal, né, até aceito sugestões, mas acredito que ela está bem sinérgica já e as cartas fazem bastante sentido. Então vou explicar para vocês como é que está. Bom, muito bem, esse daqui é o Rasputin, é um comandante que foi editado em Legends, né? Ele é 6 manas para fazer, 4 incolor, uma branca e uma azul, 4/1. Ele entra com 7 marcadores sobre ele. Você pode tirar um marcador para prevenir um ponto de dano, ou para adicionar uma mana incolor. E durante sua fase de manutenção você pode colocar um marcador nele, só que ele não pode ultrapassar o limite de 7 marcadores. Então ele é um comandante bem versátil, que se conseguir fazer ele no segundo turno, no formato Wizards basicamente é bem possível, até por conta do Sol Ring, por conta de várias acelerações de mana e por conta de cripta de mana. Então se você fizer no segundo turno, no terceiro turno você faz qualquer carta do deck tranquilamente, né? Então vamos apresentar o deck. Ele tem bastante sinergia, tem bastante habilidade que funciona junto com ele, principalmente a habilidade de Blink, né, de ficar blinkando, o bicho de remover ele do jogo e voltar, tanto no mesmo momento como no final do turno, na próxima manutenção. E o deck, e isso renova os marcadores dele, com que te dê bastante mana, né? A base de mana do deck ela é composta por 6 ilhas. E por 5 planícies. Eu coloquei bastante terreno básico para evitar a remoção de wasteland, né? Para remoção de... para também não tomar Blood Moon e outras coisas. Então eu preferi até diminuir a quantidade de FET, deixar 3 FETs apenas, e deixar um número maior de quantidades de terrenos básicos, né? Então eu uso Delta, Urzal e Praia como FET. Como outros lands eu uso a Tundra, a Choque azul e branca. Essa vastidão de Sky Cloud aí, ela é muito boa, porque ela filtra bem o deck, apesar de eu ainda preferir a Filter Land, porque ela te dá a mana exata que você precisa em determinados momentos, mas é um terreno muito legal de jogar, adianta bem, até porque o deck também vai bastante terreno incolor, então isso ajuda na curva. Eu uso a Filter azul e branca também, uso a Checkland, né, a Glacial Fortress. O Command Tower não pode faltar, né, que é o terreno do Commander. Caverna das Almas, ela é muito boa porque o deck vai bastante Wizard, e o Rasputin ele é Wizard, ele é um mago, então eu consigo utilizar isso com bastante sinergia, e utilizar outras criaturas do deck também são bastante importantes, por isso que eu uso Caverna. Lagoa Espelhada também te ajuda bastante, uma City of Brass, apesar de dar dano também é sempre muito bom para ajudar a corrigir a curva. O Templo do Falso Deus eu uso porque ele ajuda bastante, principalmente o Rasputin. Ele é um comandante de bastante mana, uma curva alta, e se ele for a primeira vez para a zona de comando já vai custar 8, apesar da aceleração, o deck joga muito em volta dele, então precisa fazer ele mais rápido, né? O quanto antes ele fizer melhor, e também proteger ele também. Bom, então esse terreno ele é muito importante no deck porque ele volta o Rasputin para minha mão, então ele previne contra várias coisas, ajuda, se for destruir o Rasputin você pode voltar ele para a mão,
cara vai fazer alguma destruição em massa, ou até mesmo você precisa fazer alguma destruição em massa para não perder o jogo, para voltar. Você consegue sugar a mana do Rasputin, voltar ele para a mão e descer ele de novo com as próprias manas, né? Claro que você vai precisar de uma azul e uma branca a mais aí para descer ele, além da azul para subir. E outra coisa, como já falei, o deck também tem bastante mago que vai ajudar na sinergia do deck esse terreno. O mercado alto, a princípio ele parece meio inútil no deck, mas ele também ajuda num combo com o Rasputin. É claro que você não faz um combo infinito, mas você consegue. Tem um artefato que a gente vai ver mais pra frente que tem sinergia com esse terreno e faz com que o Rasputin, apesar de sacrificar ele continue em jogo. Eu vou explicar isso depois. Porto de Richada ajuda muito também por conta que, como é um comandante pesado, e se você conseguir fazer isso no começo do jogo e atrasar o turno do cara, é importante, até porque também tem outras cartas que atrasam o deck do oponente. Então por isso que eu uso o Porto de Richada. Esse terreninho também é muito legal, porque o Rasputin por si só ele já se previne o dano causado a ele. Mas a sinergia do deck utiliza mais a retirada de marcadores para adicionar mana. Então eu prefiro gastar uma mana do pool e prevenir 2 do que tirar 2 marcadores, sendo que eu poderia adicionar 2 manas. E por isso que eu coloco ele, acho muito bom esse terreno. O Westland, que ajuda a controlar a mesa do cara, apesar de você perder um terreno também, mas sempre é útil. Uma Vesuva, que também te resolve a curva em determinados aspectos, eu acho muito legal. É o único terreno que entra tap, se eu não me engano. Minamo, como o Rasputin previne os marcadores, na corrida de dano do comandante, você consegue desvirar ele. Ou outras lendárias também vão no deck para se proteger. E como ele previne dano, também tem uma boa sinergia com o Rasputin. O terreno artefato azul eu uso porque dá pra buscar ele com o tutor, se tiver com zica de mana, tem outras formas de buscar ele, então eu coloquei um para ajudar. Esse terreno é aquele que devolve as criaturas para os donos, né? Cada dono da criatura pega de volta o controle, então é anti-deslealdade, o cara fica roubando suas criaturas, aquela patifaria toda, você previne, sempre bom ter. Mais Trip Mine, que não preciso falar muito, né? E Ruínas da Academia, o deck, a maioria do combo do deck gira em torno de artefato. Então eu coloquei, a maioria dos combos, né? Eu coloquei ele para poder, no caso de uma destruição de artefato, tomar um Stifle, alguma coisa que te atrase um turno no combo, ele consegue voltar no próximo. Aí a gente vai para os artefatos de aceleração de mana. Então eu uso Cripta de Mana, que se combinada com Sol Ring no primeiro turno, se as duas vierem no primeiro turno e fazer o Rasputin, o jogo fica praticamente GG. Tem muitas possibilidades que você consegue fazer no deck que travam o cara de uma certa forma. Porque se você fizer o Rasputin no segundo turno e fizer um Carne junto no próprio segundo turno com o Rasputin, fica complicado o cara tirar seu comandante e um Planeswalker, com tanto marcador que tem, que é o Rasputin, e o cara, você pode ficar arrancando o terreno do cara. Como o deck tem muito blink, você blinka o Carne para proteger ele a partir do terceiro turno, então bem legal. Sol Ring, né, como já falei. Mana Vault, que também combina com o Cripta de Mana, e além do mais, que se você fizer ele com Cripta de Mana, você consegue fazer o Ujin, que também vai no deck, no segundo turno, além do Sol Ring. Monolito, que também dá para combar, se você fizer com Cripta de Mana, Cripta de Mana, Sol Ring, Monolito, aliás, você consegue também fazer o Rasputin no segundo turno. Aí eu uso uma Bússola Estelar, que também eu gosto muito desse artefato, que é só para adicionar mana, da cor que seu terreno pode gerar. O selinho Azório, que dá azul e branco. E um Cop, que às vezes você não sai com aceleração na mão, mas se o oponente sai, você consegue fazer um Cop que também te adianta bem o lado. Aí meu counter preferido, né, o Mana Drain, que também se você der no segundo turno, o Rasputin vem chuchando no terceiro. Normalmente você consegue fazer ele, é muito boa a carta. Pacto da Negação, tem uma sinergia enorme com o Rasputin.
por conta que você consegue proteger o Rasputin, tirar os marcadores dele para pagar o counter na sua próxima manutenção e não perder o jogo. Então é muito bom. Forbid. Eu teria outras coisas melhores para colocar, como Negate. Eu não sei, eu gosto muito, na verdade, do Forbid. Em certas situações ele te ajuda, apesar do deck... É complicado se descartar carta nesse deck, apesar de dar bastante draw também. Mas eu gosto muito dele, em determinadas situações ele te ajuda bem. Force, no Xodó, esse é assinado pela Therese Nielsen. Também não preciso de comentários. Meu Contra Mágica, basicão, né? Eu countero, sem dó. Algumas coisas que te ajudam a proteger de combo e também até atrasar o turno do cara, se vier no começo do jogo, contra Fett, né? Wasteland, se o cara for dar no seu terreno, Strip Mine, alguma coisa do tipo. Trick Bind também. E um Silenciar. É um counter muito legal, eu gosto desse counter. Apesar que teoria outras coisas também que poderia colocar. Eu pensei em colocar Deserção, colocar outras coisas, mas achei. Absorve também, estava na dúvida em colocar. Eu gosto muito de Absorve também, mas esse daí é melhor. Dependendo do determinado tempo do jogo, você não consegue. Atrasa bem o cara. Visão do futuro. Desculpa, visão ancestral. É uma carta que se vier no primeiro turno, segundo, dependendo da hora que ela vier também, só se estiver morrendo mesmo, mas ela é muito boa, te faz voltar pro jogo de várias formas. Ponder, que drawzinho leve, sempre é bom, né? Essa carta que tem feito inferno em vários formatos, te acha todas as peças do combo, muito boa também. O deck tem pouquíssima sinergia com o cemitério, então as cartas do Grave não fazem diferença nenhuma. Truque de mãos, eu preferi colocar no lugar de pré-ordem, mas porque eu não tenho foil mesmo, mas pré-ordem é melhor. Cruzeiro do Tesouro, que também caiu muito bem nesse deck. Aliás, a maioria dos comandos que não utilizam o cemitério, até mesmo que utilizam, né, caiu muito bom. É sempre bom comprar 3 cartas de uma vez. Brainstorm do coração. O Stroke of Genius, além de ser uma carta que também te faz comprar bastante carta com o Rasputin. Por exemplo, se você fizer o Rasputin no segundo turno, ou no terceiro, no próximo turno você já compra quase 10 cartas. Aliás, até mais, né? Você vai ter, se você fizer no segundo turno, você vai ter pelo menos 13 manas. Então já te dá 10 cartas aí no terceiro turno. Dá pra fazer bastante estrago. Mas ele também faz parte de um combo, tá? Porque o deck ele faz um combo de vida infinita. E faz parte de um combo, faz o cara comprar o deck. Esse draw é muito legal. É um draw, acho que pouco utilizado em Commanders, mas é muito legal. Você compra, você remove a criatura do jogo, compra o poder dela em cartas, né? Compra no seu deck o poder da criatura. E no início da sua próxima manutenção você volta ela pro jogo. E controle do dono, né? E aí você descarta uma carta igual a resistência. Ou seja, se eu fizer isso no Rasputin, posso prevenir ele de alguma destruição, né? De algum alvo. E aí eu compro 4, ele fica removido até a minha próxima manutenção. Ele volta com 7 marcadores e eu descarto uma carta. Então eu compro 4, descarto uma e ele volta com 7 marcadores. Eu blinco ele. Sphinx Revelation, que é uma cartinha que também faz você voltar bem pro jogo. E é bastante sinérgico com o Rasputin, já que faz bastante mana, né? Narset. Narset, apesar de não estar vendo tanto o jogo no T2, eu acho que nesse deck ela, tô testando ainda, mas caiu muito bem, fez bastante estrago já. E tem valido a pena. Foi uma boa escolha ter colocado ela no deck. Tamio, que também te ajuda a travar bem o deck do cara, independendo da situação, dá pra você comprar bastante carta também, é muito bom. O Jin, cada um fala de alguma forma. Em português seria o Jin, mas em inglês seria o Gin. Então cada um fala de um jeito. O detalhe é que se você conseguir fazer ele no segundo turno também faz um estrago bem grande, difícil o cara arrancar isso daí. Até porque de 2 marcadores no segundo turno, complicado. Que seja no terceiro turno você conseguir cair. É uma carta que faz um bom estrago. Carne, também
Aliás, eu prefiro o Carne do que o próprio Ujin, prefiro. É claro que dependendo da situação o Ujin vai te salvar mais do que o Carne. Mas é mais pela história e é mais pelo Xodó. O Vencer, o Planeswalker que ele dá Blink numa permanente. Então eu exilo a permanente alvo e eu retorno ela em jogo na minha próxima end step. E se eu tirar um marcador, minhas criaturas são imbloqueáveis esse turno. O mais 2 dela, né, a primeira habilidade, é muito mais útil do que a segunda, apesar que dependendo da situação, ela ajuda bem também para você ganhar o jogo. E se você ficar brincando o Rasputin todo turno renova os 7 marcadores dele. Então é uma carta muito sinérgica com o Rasputin, bem legal também. O Jace, né, que não dispensa comentários, essa carta é sensacional em todos os formatos, não dá pra falar nada. O Time Stretch, que você joga 2 turnos extras, também joga muito no Rasputin, você consegue fazer ele no terceiro turno se você conseguir fazer o Rasputin. No turno subsequente que você fizer Rasputin, você faz qualquer carta, também uma carta muito boa, joga bem sinérgica no deck. Time Warp também, te adianta um lado muito bom. Temporal Mastery também não pode faltar. Esse counter também é muito legal. Esse counter não, esse turno extra, nessa carta que dá turno extra, Walk the Ions. Dependendo da situação, compensa você sacrificar 3 ilhas, até por isso a quantidade também de ilhas que eu coloquei. Compensa sacrificar e jogar um turno extra, que normalmente você comba em algumas situações. Aqui alguns removals de bicho, né? Path to Exile, Swords to Plowshares. Essa carta também eu fiquei em dúvida em colocar, mas tá jogando muito bem. Remove qualquer coisa, né? Bem legal, contra até Planeswalker, contra várias coisas legais. Veredito é meu favorito em remoção em massa, porque não pode ser counterado, combina muito bem com a cor, ficou muito show essa carta aqui, viu? Always Dust também muito legal, te faz ficar com seus artefatos que aceleram as manas, isso o Jin e o Carne na mesa, muito legal. Cólera, um tampo para poder fuçar no deck, dar uma buscada, sempre achar a peça do combo que falta. Tutor Místico, que também busca várias peças do combo e também busca o Temporal Master que você joga um turno extra, se estiver no topo, né, com milagre. Tutor Esclarecido, que também busca usar as peças do combo, os artefatos principalmente, né? E o Encantamento, que vai um Rest in Peace, depois eu vou falar. Um Desencantar, que é pra... quebra muitos combos, também tira a aceleração do cara, é bem legal, é sempre bom ter um no deck pra te ajudar em vários aspectos, principalmente no formato Wizards ajuda bem. Essa carta é uma carta que protege muito bem suas criaturas, protege o Rasputin, protege algumas peças do combo seu e renova o Rasputin também, coloca os marcadores de volta quando ele volta em jogo. Então muito legal, você remove todas as criaturas que você controla do jogo, você retorna elas no seu próximo... na verdade, você remove as criaturas que você controla do jogo. Você retorna todas elas na fase, no final do turno dos seus donos. Então se você tiver alguma criatura que não seja sua, que seja do seu oponente, você pode... na hora que você fizer isso, você tem que devolver para ele. Volta no final do turno dele, a criatura. Então, bem legal. Piscadela momentânea. Eu consigo blinkar 2 vezes o Rasputin, também muito legal. E também outras criaturas. Brago. Brago também eu removo qualquer número de permanentes que eu controlo. Eu posso remover meus Planeswalker, renovar os marcadores deles. Posso remover meus terrenos. Desculpa, os terrenos não posso. Desculpa, só as permanentes. Então, por exemplo, os artefatos que estão tap, eu posso remover e voltar ele one tapped. As criaturas, Planeswalkers, eles renovam os marcadores, então tem bastante sinergia com o deck também. Essa aqui é a criatura depois do Rasputin que mais tem sinergia.
Porque se você... O que ela faz? Na verdade ela tem um elo espiritual, né? Quando ela entra em jogo ou uma outra criatura entra em jogo, você pode vincular ela uma na outra, através dessa habilidade de elo espiritual, e cada uma das criaturas ganha um incolor e uma azul, se exila ela e depois devolve ela para o campo de batalha. Ou seja, se eu pagar 2, eu renovo o Rasputin e ele volta com 7 marcadores. E agora a gente vai ver outras criaturas que também fazem como. E além disso eu protejo ele de remoção, não de remoção em massa, porque ele volta no mesmo momento que eu blinco, né? Na hora que no mesmo momento que eu removo, que eu exilo, na verdade. E então, mas eu protejo contra remoções pontuais. É muito boa essa carta porque ela comba de mana infinita com o Palíncrono. O Palíncrono, quando ele entra em jogo, eu desviro 7 terrenos. Então eu pago 2, removo de jogo, ela volta, na hora que ela volta eu desviro 7. Fico fazendo mana infinita, dou um stroke no cara, uso minhas mágicas, faço 5 revelation, compro o deck inteiro, depois dou um stroke. Então tem várias maneiras de combar, faço vida infinita, aliás, mana infinita. E também eu consigo devolver ele a qualquer momento para a mão se precisar. Então, muito legal. A outra criatura com elo espiritual também ajuda muito com Snapcaster Mage, que junto com o terreno também devolve ele para a mão. Eu posso blinkar ele e escolher outra mágica que esteja no cemitério, também tem uma sinergia muito legal. Você pode ver que aquela tem sinergia com todas as criaturas a partir de agora. Com o Vendilion Clique também tem uma sinergia muito legal. E também é um mago, também usa com o terreno. Deixa eu ver que lá não é mago não é espírito, achei que era mago. O Lamog não tem tanta sinergia, mas também ajuda a proteger, apesar que ele é indestrutível. Quando ele entra em jogo, destrói uma permanente alvo. Lembrando que se eu fizer Rasputin no 2, eu faço o Lamog no 3. Porque eu vou ter 13 mana e ainda vai me sobrar 2 mana até para dar um counter se precisar. É muito sinérgico o Rasputin com o resto do deck. Kozilek é a mesma coisa, ainda me sobra 3 manas. Né? Compro 4 cartas, que é só pelo fato de eu castar eu já compro 4. Também faço um estrago legal. O Vencer, que também é mago. 2/2, né? Devolve a permanente para a mão. Consigo blinkar também com a criatura de elo espiritual, que fico devolvendo as mágicas e as permanentes do cara para a mão. O Augustin, que ajuda a atrasar o turno do oponente também, fazer o Rasputin mais rápido, bem legal, bastante sinergia no deck. Essa é uma carta que, na verdade, eu esperava mais dela, talvez é uma das opções que eu posso tirar para colocar por alguma outra coisa melhor. Mas em determinados momentos ela ajuda bem, às vezes o cara faz um Planeswalker no outro lado que te atrasa a vida, você consegue usar ele para voltar pro jogo e tal. Mas não é tudo isso não. Flicker Wisp, que também blinka, ele remove qualquer permanente de jogo, retorna ela na próxima end step do controlador da permanente. Esse caso eu posso remover permanente do oponente. Na próxima end step dele é que volta a permanente, então posso atrasar um turno com terreno, posso fazer outras coisas bem legais. O Restoration Angel blinka também qualquer criatura minha, muito legal, combina bem com o Rasputin. Essa criatura eu gosto muito dela porque ela faz bastante estrago no jogo. Ela é lampejo, voar, quando ela entra em jogo eu anulo a mágica alvo e coloco X marcadores nela, quando o X é o custo da mágica jogada. Com a criatura de elo espiritual eu posso fazer counter infinito, né? Quer dizer, infinito não, enquanto eu tiver mana eu consigo pagar 2. Se eu tiver combado de mana infinita eu consigo dar todos os counters para sempre. Então é uma cartinha muito legal. A princípio não parece ser tão útil no deck, mas faz bastante estrago, joga muito bem no deck. Bom, essa é a principal peça do combo do Rasputin. Se eu tiver alguma coisa que destrói o Rasputin, que sacrifica ele, eu posso pagar, ou qualquer outra criatura, eu posso pagar 4 e voltar ela pro jogo.
Então, como o Rasputin ele tem 7 marcadores, eu consigo tirar os 7 marcadores, sacrifico ele, das 7 manas no pool pago 4, volto anexado nele, e assim, se eu tiver alguma coisa que sacrifico constantemente, eu combo e ele não morre mais, a não ser que o cara tire o equipamento. E para isso que eu tenho outras peças do combo, que é o Altar de Ashnod, que ele sacrifica uma criatura e me dá 2 manas incolores. Aliás, 2 manas incolores, daí eu consigo fazer mana infinita, Rasputin, o próprio equipamento e o Altar de Ashnod, faço mana infinita, e com o Altar da Demência eu milo o deck, tombo o deck do cara, porque como eu faço o processo infinito também, todas as cartas do deck do cara vão para o cemitério. Se eu tiver o Rest in Peace, aí eu, no caso ele tem algum bicho que faça ele embaralhar no deck, ou o Grimório no deck, eu removo e ganho o jogo, né? Então é uma opção muito legal também. E o Rest in Peace ele compra com o Elmo da Obediência, além de combar com o Altar da Demência e outras coisas, né? Protege, é um hate bom contra cemitério. E é isso. Então o deck é um deck bem sinérgico, todas as cartas vocês puderam ver que tem bastante sentido, né? É claro que pode ter outras melhores, mas é um comandante pouco visto aí, mas é bem legal, bem divertido de jogar com ele, e você faz algumas coisas tão rápido e às vezes vira o jogo de uma forma tão impressionante, que até no mesão você pode combar, por exemplo, de milar o deck de todo mundo e ganhar o jogo de uma vez só, né? Bom, é isso aí. Agradeço, espero que tenha gostado e aguardo sugestões. Obrigado.